Muito bem, atenção, breaking news para quem estava vendo esse programa sem acompanhar o que está acontecendo no Congresso Nacional. Jorge Messias acaba de ser rejeitado pelo plenário do Senado para o Supremo Tribunal Federal. Então, eu estava aqui mostrando trechos da sabatina dele na CCJ, onde o nome dele foi aprovado por 16 votos a 11, mas agora no plenário, por votação secreta, 42 senadores se manifestaram contra a aprovação de Jorge Messias e 34 foram a favor. 42 contra a aprovação, rejeitaram, portanto, o nome do indicado do Lula e 34 a favor, ou seja, 8 votos de diferença, sendo que eram necessários 41 senadores favoráveis. Ou seja, o governo Lula teve 7 votos abaixo. Precisava de 41, só conseguiu 34 no plenário do Senado Federal. Mudou integrantes da comissão, conseguiu a vitória por 5 pontos de vantagem, por 5 votos de vantagem na CCJ. Mas no plenário do Senado não dava para trocar os senadores da República. Não dava. Ah, peraí, que eu estou insatisfeito aqui com os 81 senadores, vou trocar. Não, eles foram eleitos. Eles votam. E me parece, estou falando aqui ao vivo, claro que muita coisa ainda vai ser apurada sobre os movimentos de última hora nos bastidores, mas me parece que a irritação de Davi Alcolumbre colaborou aí para essa rejeição. Ele não estava a fim de aprovar o Jorge Messias, que se irritou aí com vazamento, etc., e ele tem um bloco de parlamentares aliados. Claro que não é, obviamente, o único responsável por essa rejeição. A, a parte que não é 100% governista e que realmente se opõe ao governo, principalmente agora, em ano eleitoral, que Flávio Bolsonaro com Cristiano Zanin foi pianinho, exaltou ali o seu lado garantista, o garantismo, considerou louvável isso na indicação ao Lula, não era ano eleitoral. Hoje foi mais incisivo ali nas perguntas, mesmo assim, também não fez um manifesto contrário à aprovação dele. Mas não podia ser leniente, não podia ser complacente nesse momento. Então, vários ali, Sérgio Moro, Rogério Marinho, Eduardo Girão, foram bastante firmes ali contra o Jorge Messias e outros opositores, de fato, acabaram levando o governo Lula a essa derrota histórica. Isso não aconteceu na história da República. Você tem um caso, né, agora me fugiu até, lá de 1800 e tanto, sobre uma rejeição específica, mas não não costuma acontecer rejeição de nome de indicado ao Supremo Tribunal Federal, e essa é uma boa novidade. É importante que o Senado imponha uma derrota ao governo. É claro que pode ter gente votando pelos motivos errados, isso sempre acontece na política. O que eu considero motivo certo, embora haja vários outros casos com indicações de partidos de diferentes pontos do espectro ideológico semelhantes, e que se coloque no Supremo Tribunal Federal um compadre do presidente da República que está lá para blindá-lo, que não tem um grande brilho, não tem um grande destaque, é uma pessoa ainda muito jovem e cuja trajetória é marcada por um vínculo umbilical com o partido político, com a defesa dos seus interesses, inclusive em tese de doutorado, como depois se apontou. Eu vou tentar trazer aqui trecho, em manifestações públicas, em patrulha virtual, quando estava como advogado-geral da União, esse cargo que ele vinha ocupando. Então você tem motivos para rejeitar o nome. É claro que, em comparação com outros nomes que estão no STF, a gente pode considerar, e é legítimo considerar, o Jorge Messias até melhor, porque tem o Toffoli lá no Supremo Tribunal Federal, né, que já nivela tudo por baixo. Fora Alexandre de Moraes, fora Gilmar Mendes, que apesar da sofisticação, etc., cada vez em maior decadência, em razão de problemas de outra natureza, age como age, com retaliação, com imposição de medo, etc. Pode ser que o Jorge Messias nem seja tão ruim, mas ele tem todos os elementos que podem ser considerados para que se derrube a sua indicação. Então, é importante esse momento, um momento histórico, de fato, com a rejeição do nome de um indicado por presidente da República. E a gente vai continuar
acompanhando aqui os desdobramentos. Então, vou voltar aqui para alguns pontos importantes para a gente marcar bem alguns motivos, inclusive, pelos quais ele caiu. Vocês viram aí a resposta sobre o 8.1, esse tema já está bastante batido, nem vou comentar. Eu vou trazer aqui, vamos pular o abraço, produção, e vamos para o item 14, com o Sérgio Moro apontando justamente a defesa que o Messias fez do petismo na sua tese de doutorado. Ok? Número 14, o vídeo que eu tinha passado aí, pode soltar. Ministro, eu li aqui a sua tese de doutorado, Centro de Governo e AGU, e teria aqui algumas indagações. É um trabalho acadêmico, é um trabalho que Vossa Excelência faz e coloca uma série de questões, mas, por exemplo, na folha 229, Vossa Excelência se refere ao golpe de 2016. Eu gostaria de saber o que o senhor quer dizer com esse golpe de 2016, se é relativo ao impeachment da presidente Dilma. E essa indagação, a meu ver, é importante, ministro, porque nós temos várias pessoas aqui na composição dessa comissão que votaram a favor do impeachment e têm uma opinião diferente em relação àquilo que aconteceu. O senador Davi, inclusive, o senador Pacheco, votaram a favor desse impeachment. E olha só a resposta do Jorge Messias a respeito de como ele tratou o impeachment como golpe de Estado. Pode soltar. Bom, eu agradeço as questões formuladas pelo senador Sérgio Moro. Vou me ater atentamente, senador, às questões que Vossa Excelência me coloca. Primeiro, o senhor coloca a minha tese de doutorado e agradeço sensibilizado pelo fato de o senhor ter lido este trabalho, como o senhor mesmo lembrou e foi honesto de dizer, é um trabalho acadêmico realizado dentro de uma perspectiva acadêmica, dentro da liberdade acadêmica, em que a gente tem, a partir de um rigor científico, metodológico, que sustentar uma tese perante uma banca de doutorado. Veja, quando eu coloco a discussão a respeito do processo de impeachment da presidenta Dilma e qualifico como um golpe de 2016, eu claramente coloco na perspectiva de uma visão política de uma parte da sociedade brasileira que assim entendeu. Eu, em momento algum, desqualifico o processo institucional levado a cargo por este parlamento. Até porque, naquela oportunidade, também estava acompanhando a presidenta Dilma Rousseff em todas as sessões deste impeachment e estive com ela aqui no dia em que ela veio fazer a defesa pública. Processo este que foi presidido pelo ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Ricardo Lewandowski. Então, coloco a expressão da forma como ela é, uma crítica política ao processo. Aí o Jorge Messias, falando que coloca a expressão golpe, que ele usou para se referir ao impeachment de Dilma Rousseff, um impeachment legal, pelo caminho constitucional do Congresso Nacional, como uma crítica política ao processo. Quer dizer, ele está reconhecendo, sem dizer isso, que é um militante. É um militante com um histórico de militância, de recurso a essa verborragia partidária que não tem qualquer tipo de coerência, correspondência, era a palavra que eu estava procurando, com a realidade. Você pode discordar dos argumentos utilizados, etc., mas são os parlamentares que decidem. E isso já era um sinal de desrespeito às prerrogativas do Congresso Nacional. Não é bom colocar no Supremo Tribunal Federal quem tem esse histórico. Eu sei que os integrantes da atual composição, eles baixam o sarrafo e faz o Jorge Messias ser uma figura mais digerível, mais palatável para vários parlamentares, inclusive para o senador Alessandro Vieira, que no final defendeu a sua indicação, mesmo fazendo essa ressalva que os presidentes não deviam indicar os seus compadres, etc. Mas ele tem um histórico, ele tem pontos que são pontos de legítima preocupação. E vamos mostrar outro episódio que pesou contra
a aprovação do Jorge Messias no plenário do Senado, repito, ele foi aprovado na CCJ, mas acabou de ser rejeitado no plenário, que foi essa patrulha no X. Ele estava de férias e os próprios senadores de oposição, Eduardo Girão, por exemplo, citaram isso, que ele estava de férias e foi a equipe dele que fez a patrulha, mas depois ele fez uma interferência, que foi na emenda que saiu, talvez pior do que o soneto. Então vamos dar aqui a versão dele, a alegação dele, e depois comentar, que é um dos motivos também pelos quais ele fez por merecer a derrota, dando motivo para ela. Pode soltar. Por fim, em relação ao caso dos X do PL da misoginia, finalizo dizendo: este caso foi um caso que ocorreu. Eu estava de férias, mas não vou me furtar de responder. Por que não vou me furtar de responder? Porque, como disse o senador Girão, eu tenho e assumo a responsabilidade. Eu não me furto a discutir essas questões. Embora não tenham tido atuação técnica nenhuma. Estas questões foram tratadas por um corpo técnico de advogados a partir de um pedido formulado por uma parlamentar. Veja, tem uma questão que é importante esclarecer nesse problema que foi colocado. A própria plataforma entendeu por retirar os conteúdos porque avaliou que os conteúdos violavam os termos de uso da plataforma. O papel da AGU foi apontar os riscos jurídicos. Mas a plataforma tomou por si, a partir dos seus termos de uso, de que aqueles conteúdos violavam os termos de uso. Portanto, é uma questão que fica aqui para reflexão. Agora tem um elemento que nós temos acordo. Não acredito que a liberdade de imprensa possa ser transigida. E isso realmente me causou profundo incômodo. Tanto é que procurei o advogado-geral da União Substituto e sugeri a ele que procurasse a equipe para discutir exatamente a questão da liberdade de imprensa. Porque para mim é um valor absoluto. É um valor inerente à democracia que nós queremos e à democracia que eu acredito. E em boa hora o advogado-geral da União Substituto tomou as providências necessárias em benefício da liberdade de imprensa e ele me disse que está adotando providências para reforçar do ponto de vista normativo e institucional a imunidade absoluta da liberdade de imprensa contra qualquer tipo de ação, porque é um valor fundamental. Muito bem, está aí o Jorge Messias com uma alegação completamente ensaboada, descabida. Depois o senador Eduardo Girão até o questionou, mas e o cidadão? Quer dizer, liberdade só para jornalistas, para fazer a mesma coisa que ele está recriminando que o cidadão faça. E ele está querendo tirar o corpo fora e dizer, olha, não, foi a plataforma X que decidiu remover a postagem. Tá, mas foi a AGU que, atendendo ao pedido da deputada Érica Hilton, foi lá apontar. Aí ele fala, não, só apontando risco jurídico, etc. Como um órgão de Estado, parte aí desse Ministério da Verdade, né? No começo a gente chamava SECOM de Ministério da Verdade, quando se criou essa procuradoria, passamos a chamar tudo de Ministério da Verdade, estava apontando lá na raiz, foi lá caguetar para o X, não sendo a sua atribuição, que, olha, tem pessoas aí que merecem ter a publicação censurada. Então, isso é um cerceamento de liberdade de expressão num momento muito sensível, uma burrice muito grande do Jorge Messias ter incorrido nisso, burrice do ponto de vista estratégico. Eu estou criticando aqui do ponto de vista jurídico, do ponto de vista moral, mas também é uma burrice do ponto de vista estratégico, porque o debate público já está muito sensível nesse ponto, em razão das censuras impostas pelo Alexandre de Moraes, e todas as críticas que se faz à atual composição do Supremo Tribunal Federal. E aí ele vem com essa tentativa de tirar o corpo fora, dizendo que não, foi o X que fez isso. Não, foi a AGU, comandada por ele, que foi lá apontar para o X quais eram as postagens críticas a uma medida legislativa, o que é direito e liberdade de qualquer cidadão brasileiro fazer, porque eventualmente tem um equívoco ou tem alguma frase que a autoridade ou o Estado não gostam, etc., ela tem que ser removida por uma ação estatal. Não. Mesmo que como intermediário para a plataforma depois decidir se viola ou não as suas postagens, mas pegou muito mal. E a emenda também. Jornalista pode, cidadão não pode. Então você tem liberdade de expressão só para determinados grupos. Ele mal conseguiu explicar. Foi muito mal nesse ponto também.
E esse é apenas um dos pontos, só para concluir a análise com a rejeição do nome do Jorge Messias, em que o desgaste da atual composição do Supremo Tribunal Federal pesou contra a aprovação do nome dele. A rejeição ao nome dele não se deu num contexto normal. Ele, de fato, teve o nome rejeitado também em razão do desgaste da atual composição. E o fato de ele ser muito próximo, muito camarada do Lula, que ficou muito próximo do STF e ainda incorrer em determinadas condutas, determinados expedientes que remetem aos pontos das condutas dos ministros que estão sendo criticados, tudo isso formou um bolo muito grande contra ele. Agora, é claro que tem os outros fatores da República do Escambo. Aí tem a irritação do Alcolumbre, tem senador insatisfeito com emenda, apesar de toda a ofensiva final, tudo isso que vai ser apurado aos poucos, para a gente ver exatamente em que grau cada um desses itens pesou. Mas, de fato, houve um bolo aí de motivos para gerar a rejeição. Vamos ver quem é que o Lula vai indicar no lugar, se ele vai conseguir emplacar ainda um nome antes da corrida eleitoral e antes de terminar o seu mandato, porque o desgaste vai pesar. A gente vai acompanhar os desdobramentos. Eu tinha separado outros vídeos de pessoas defendendo, inclusive para comentar, vídeo do resultado final, mas agora não faz mais muito sentido e a gente já estourou o tempo, mas ainda bem que ficamos no ar para noticiar em tempo real e comentar esse momento histórico. O vídeo que você acabou de assistir é um corte do programa Análise dos Fatos, transmitido ao vivo às segundas e sextas às 12 horas e terças, quartas e quintas às 18. As íntegras ficam disponíveis na aba Ao Vivo do meu canal de YouTube e os cortes na aba Vídeos. Curta, compartilhe e seja membro do canal para ajudar a manter esse programa no ar. Obrigado.